nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos. Hoje nós vamos fazer um estudo seguindo o que a gente falou na segunda-feira. Nós paramos em 2 Samuel, capítulo 6. E hoje nós vamos fazer um estudo especificamente a respeito desse tema. E eu trouxe, uma espécie de paralelo entre as três figuras principais aqui: Uzá, Aiô e Davi. Davi é a pessoa que nós estamos estudando desde o seu chamado para ser rei. Vimos agora no estudo de segunda-feira o início do seu reinado, primeiro como rei de apenas uma parte do território, e depois ele é recepcionado como rei de todo Israel. E ele tinha 30 anos quando começa a reinar sobre todo Israel, como vimos, e ele reinou por 40 anos. Quando Davi conquista a cidade de Jerusalém, coloca lá a sede do seu reino, ele resolve então trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. E há toda uma preparação. A Arca da Aliança estava na casa de um homem chamado Aminadab. Ele tinha 2 filhos que eram sacerdotes, e são esses aqui que estão, Aiô e Uzá, eles são filhos de Aminadab. E eles foram comissionados a levar a arca até Jerusalém. Falamos sobre isso na segunda-feira, paramos justamente no momento em que Uzá toca na arca. Eu queria fazer a leitura desse mesmo texto em outra passagem, em outro livro da Bíblia, que está exatamente também descrevendo esse momento na história do povo de Deus. Eu não sei se está um pouco, o som está alto, não sei, ou é meu ouvido, o timbre não está zero, mas tudo bem, se vocês não estão achando ruim. 1 Crônicas fica logo antes de 2 Crônicas, eu acho que eu ajudei vocês. E 1 Crônicas, capítulo 13, vai estar descrevendo também essa passagem, esse momento. Nós temos os livros históricos, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 13, já disse isso, estou repetindo, é exatamente o mesmo texto, com alguma diferença assim que possa existir de redação, mas é a mesma narrativa da arca sendo levada até a cidade de Jerusalém. Então, fiquem tranquilos. Hoje, o tema que eu queria tratar com vocês é a santidade que regula o culto. A gente tem que falar sobre esse assunto. Eu sei que é um assunto que muitas pessoas não gostam, a grande maioria não gosta, mas a igreja do Senhor, ela precisa ter decência e ordem. A igreja do Senhor precisa ter um culto agradável ao Senhor. E só existe uma forma de fazermos isso, da forma como o Senhor instituiu. É por isso que quando nós olhamos o Antigo Testamento, em especial o livro de Levítico, livro de Êxodo, Números, você vai ver detalhes de como o Senhor quer ser adorado. Quando vocês fizerem isso, ajam dessa forma. Quando vocês quiserem celebrar isso, façam dessa forma. Mostrando justamente que tão importante quanto a intenção é a forma como nós fazemos as coisas para agradar a Deus. Por isso, quando nós lemos no Novo Testamento, nos é dito que o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E esse termo, verdade, faz referência justamente a isso. Você precisa adorá-lo da forma como o Senhor requer na sua própria palavra. Nós não temos qualquer liberdade, nem deveríamos querer,
mas não temos, ainda que quiséssemos, qualquer liberdade em relação à modificação de como o culto deve ser feito, de como as coisas de Deus devem ser feitas. E como nós já falamos na segunda-feira, eu vou só tentar recapitular para que a gente possa entrar mais especificamente nesse tema: santidade que regula o culto. Então aqui no capítulo 13 de 1 Crônicas, e Davi tomou conselho com os capitães dos milhares e das centenas, e com todos os líderes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isto vem do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas, nas suas cidades, e nos seus arrabaldes, para que se reúna conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Veja mais uma diferença entre Davi e Saul. Saul pouco se importava com a presença de Deus no meio do seu povo. Tudo que Saul queria é muito parecido com o que a maioria dos evangélicos deseja hoje. Ele quer apenas se dar bem com Deus. Ele quer apenas que Deus abençoe os seus próprios projetos egoístas. A maioria dos evangélicos, infelizmente, tem caminhado uma espécie, que eu não tenho como falar que isso é adoração, mas uma espécie de relacionamento com Deus nesses termos. Eles não adoram a Deus, eles apenas buscam de maneira muito interesseira que Deus abençoe os seus próprios projetos, independente desses projetos serem corretos ou não. Eles buscam esse tipo de aprovação de Deus e de suposta bênção. Saul era assim, como a gente já viu, a gente já falou de Saul aqui. Davi não. Davi amava a Deus. Ponto. Pouco importava se ele era um pastor, se ele era um soldado, ou se ele era um rei. Ele amava a Deus. Davi, o que é que você mais gosta no mundo? De Deus. O que é que você mais gosta de fazer? De buscar conhecer a Deus. Esse era Davi. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele é um homem que tem um coração inclinado para as coisas de Deus. É isso que quer dizer o termo segundo o Senhor. O coração dele se inclinava para as coisas de Deus. Era o que ele amava. Era o que fazia ele feliz. Davi era esse tipo de pessoa. Errava, mas amava a Deus acima de tudo e todos. Então aqui, no capítulo 13, Davi, ele quer trazer a arca, ele quer sentir a presença de Deus ainda mais de perto. Ele sabia a representatividade da arca. Ele conhecia a história da arca. E então ele tem esse intento de trazer a arca de Deus para mais perto. Vamos aprender um pouco sobre a arca de Deus? Abra comigo, se você puder e quiser, em Êxodo, capítulo 25. Êxodo 25. Aqui em Êxodo 25, você vai ver a descrição, né, em detalhes sobre como deveria ser feito a arca. Versículo 1 do capítulo 25. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente dele, tomareis a minha oferta alçada. Eu até coloquei recentemente, no grupo de WhatsApp da igreja, que aqueles que quiserem ajudar, a ajuda continua sendo recebida da mesma forma, por meio de uma conta que a igreja tem e por meio do gasofilácio. Então, se você quiser, em qualquer momento,
você pode contribuir, né? Então não mudou. Ah, precisa fazer isso aqui, eu quero ajudar nisso. Pois é, tem a conta, tem o gasofilácio, né? Eu vejo que há muitas vezes uma vontade das pessoas de alguma forma se sentirem mandando nas coisas na igreja, né? E não é assim que se faz as coisas na igreja. Existe uma liderança, existe oração, existe direção. Assim se faz as coisas na igreja. Quem quer contribuir é nesses moldes, né? Então, contribuições específicas para coisas específicas é muito temeroso, porque incorremos o risco de estarmos desagradando a Deus no preceito que Ele mesmo estabeleceu em 2 Coríntios. Não faça por obrigação nem por necessidade. Não faça. E está explícito, não faça, né? Então, quer ajudar? É triste porque a maioria das vezes a gente se move para ajudar somente quando tem né? De alguma forma parece que está havendo uma necessidade. Não, a gente tem que ajudar sempre. A gente tem que ajudar porque a gente é generoso. Qualquer acréscimo, ou mesmo que não haja acréscimo, você é livre para ofertar na casa de Deus a quantidade que quiser. Veja a viúva pobre. Estava faltando alguma coisa no templo naquela época? Não. Ela foi lá e ela deu tudo que tinha. E o Senhor viu, né? Então é assim que a gente oferta, não mudou. Mas infelizmente é como a gente vai ver aqui. Eu só falei isso porque tem a ver com o que a gente está estudando aqui. Nós temos vivido uma espécie, porque não é, uma espécie, né, um sentimento de que há um novo tempo sobre a igreja. E um novo tempo perigoso, onde as pessoas querem fazer os seus filhos, ao partir do arraial, acabaram de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário. Então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Então o que você está vendo aqui? Não se podia tocar nas coisas santas. Se tocasse, aconteceria o quê? Morreria. Uzá e Aiô, eles deveriam saber disso desde criancinha. Eles cresceram vendo a arca ao lado deles. Sabiam tudo que deveriam saber acerca da arca, de como transportá-la, de como se relacionar com ela. Assim também é o crente. O crente que frequenta a igreja tem que saber como se comportar na igreja. Tem que saber como representar a igreja fora da igreja. Tem que saber como o culto deve proceder. Eu estava conversando com a pessoa dizendo que alguém estava frequentando uma igreja evangélica, querendo conhecer mais de Deus, mas foi numa igreja que tinha muita zoada. E aí não gostou muito dessa igreja, procurou uma mais silenciosa. Isso é uma pessoa que não conhece nada. Então ela chega e aí na mente dessa pessoa fica, né, deve ter igreja que tem zoada e as pessoas devem, né, gostar. E deve ter igreja mais silenciosa. No caso da pessoa que não conhece nada, né? Eu gosto mais de silenciosa, então vou procurar silenciosa. Então, não é assim. Não existe igreja com zoada. Ah, mas e essas que gritam? Você já entendeu. Não estão se comportando como igreja. Não estão se comportando como igreja. Não estão apresentando para o Senhor um culto racional. Não há edificação nesses lugares. Não há santificação. Não há crescimento por meio da palavra de Deus. Mas veja como esses lugares se multiplicam muito mais do que igrejas bíblicas. Por quê? Porque o povo adora o que é errado. E adora mesmo. Justamente do verbo adorar, que devemos adorar somente
a Deus, mas as pessoas adoram o que é errado. Por isso Paulo instrui a Timóteo: não arrede o pé, não abra mão da sã doutrina. Eu sei que as pessoas vão vir até você como pastor, Timóteo, jovem, e vão tentar de alguma forma te demover, ou te remover desse lugar. Não deixe. Elas levantarão para si mestres, segundo as suas próprias concupiscências. E elas farão isso porque elas não suportam a sã doutrina. Elas preferem lendas, contos, porque não tem qualquer apreço pela verdade. Veja que é exatamente isso que a gente tem vivido nos nossos dias. Então, quando nós olhamos, agora eu volto com vocês para 1 Crônicas 13. Versículo 3: tornemos a trazer a arca do nosso Deus para nós, porque não a buscamos nos dias de Saul. Veja, Davi fala isso como algo errado que o povo fez nos dias de Saul. Nós não buscamos. A gente deveria ter feito isso, não fizemos. Porque a Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus no meio de Israel. E ela passa anos esquecida na casa de Abinadab. Mas a gente já falou sobre isso na segunda-feira, eu só vou relembrar. Boas intenções não substituem a obediência. Assim como Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Deus também não quer que a gente tenha apenas boas intenções. Até porque essas intenções só serão boas se elas se apresentarem formalmente de forma correta. Senão elas não são boas. Aqui você vai ver no versículo de número 4: então disse para toda a congregação que se fizesse assim, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriat-Jearim. E então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá de Kiriat-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus. O Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo. Olhe onde nós estamos. O que eles fizeram? Desenvolveram um novo método para transportar a arca de Deus. Como hoje em dia a gente tem visto como as pessoas têm desenvolvido métodos para que as pessoas se sintam frequentando uma igreja sem nunca frequentar uma igreja. Para que as pessoas se sintam cristãs sem nunca terem sido. Você vê o tipo de anomalia de pessoas que têm 3 anos frequentando uma igreja e não são batizadas. Porque não sentiram de Deus de se batizar. Aí você pergunta para uma pessoa dessa: é crente? Sou. Como você não se batizou? Mas se for assim, o ladrão da cruz também não se batizou. É sério? Então você, nesses 3 anos, esteve pregado numa cruz. Por isso não se batizou. É isso que você está me dizendo? Porque o exemplo só caberia se fosse isso. Então, esse tipo de novidade que a gente tem visto, veja que o formato das igrejas modernas é justamente para que as pessoas se sintam bem. Não, irmão, o meu esforço aqui é desconforto. E o desconforto, entenda bem, não é você se sentir mal, é a sua carne ser combatida também, para que o nosso espírito cresça. Porque se a gente não aprende isso na igreja, a gente vai aprender isso aonde? É verdade. Onde é que a gente vai aprender?
sobre santidade, senão na casa do Deus Santo. Agora, se na igreja não aprendemos nada sobre santidade, vamos aprender no mundo? Então, cuidado, porque há uma responsabilidade que está imposta sobre nós. Nós deveríamos abraçá-la e cumpri-la. Então, aqui nós vamos ver essas duas pessoas, Uzá e Aiô, no versículo 7. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo. Uzá e Aiô guiavam o carro. E quem são Uzá e Aiô? São filhos de Abinadab. São os filhos de Abinadab. Eles cresceram vendo a arca todo dia. E qual o perigo aqui que a gente vê? Como alerta para nós? A familiaridade com as coisas santas acaba gerando irreverência diante de Deus e das coisas de Deus. Então, por exemplo, irmãos, imagine que é a primeira vez que você está vindo para a igreja e aí você já se depara com um pastor, assim como eu, de terno e gravata, falando coisas como santidade. Deus vai pegar, vai quebrar você no meio. Irmão, primeira vez que eu fui para a igreja, mas eu nem respirei direito, para não fazer zoada. Ficava quietinho, calado no canto. Não queria chamar atenção, não entendia nada daquilo. Vai que Deus quer me matar. Eu sabia que eu não era muito... já estava entendendo que eu não era uma pessoa legal. Eu estava no meio de gente, na minha cabeça, né? De gente legal, os crentes. Olha aí como eu estava enganado, né? E eu estava ouvindo acerca de uma pessoa que estava falando com esse livro sagrado que é a Bíblia. Eu não conhecia nada de nada, mas eu tinha uma reverência. Eu nem respirava. Eu queria fazer xixi, porque eu sempre bebi muita água. Ficava apertado, era de um lado para o outro a perninha assim, mas não levantava. Eu queria beber água, eu bebo água, né, em 30 em 30 minutos, a garganta fica seca, mas não levantei para beber água. O bebedouro fica logo aí, não. Reverência. Você está num lugar assim que você acha que aquele lugar é, né? É importante. Você fica tudo cheio, né? Coisas assim para não chamar atenção, porque você está num lugar muito importante. Como você ir para uma audiência diante de um juiz ou até diante de um tribunal. Não é de qualquer jeito que as pessoas se comportam. E a gente tem visto como na igreja as pessoas têm perdido essa reverência. Sabe? Senta, levanta, fala isso, fala aquilo, faz zoada, atende telefone, desliga telefone, manda mensagem, recebe mensagem. Né? Pelo amor de Deus, irmão. E a gente tem que ensinar isso a essa altura do campeonato. Não espere de mim que vou dizer para vocês, olha irmãos, quando chegar aqui, desliga o celular, bota o celular. Eu nunca vou dizer isso. Eu estou ensinando sobre a santidade de Deus. Se vocês vão aplicar isso na vida de vocês, a responsabilidade é de vocês. Então, assim como a gente falou sobre a oferta, se vocês vão ser generosos ou não, a responsabilidade é de vocês. A minha responsabilidade, eu estou procurando cumpri-la fielmente, é ensinar essa doutrina da melhor forma possível, com amor. É o que eu tenho feito. Eu amo o que eu faço, amo o que Deus me chamou a fazer. Então aqui a gente percebe como é fácil a gente se familiarizar com as coisas sagradas. E é o perigo, porque se a gente trata aquilo que é santo como familiar, significa que ele deixou de ser santo. Por natureza, né, santo é diferente daquilo que é ordinário.
Santo é aquilo que é separado para um fim específico. O ordinário é aquilo que você usa de qualquer jeito, sem nenhuma regra especial. Essa é a diferença na Bíblia sobre o que é santo e o que não é. Então, quando a gente observa como as pessoas têm agido na igreja nos dias atuais, vemos como Deus poderia facilmente matar todo mundo num culto, numa tacada só. Por quê? Pelo mesmo pecado de usar. Falta de santidade na presença dele. Por que ele não fez isso ainda? Não sei. Talvez seja porque ele está dando uma oportunidade para a gente. Ou talvez não. Mas que ele pode fazer, ele pode. Porque nada é mais santo na terra hoje do que a casa de Deus. Nada. Esse tipo de reunião que a gente tem aqui, se as pessoas imaginassem o valor disso aqui, tipo fila para entrar. Mas o formato sempre foi esse. Se as pessoas soubessem quem era Jesus, ele não precisaria nascer numa manjedoura, no meio de animais. As pessoas costumam não dar crédito à maneira como Deus manifesta a sua graça. Deus não se importa muito, até porque os que são seus virão, e os que não são seus, ainda que venham, serão expulsos. É o que está escrito. Não sou eu que expulso, não, é ele. Toda árvore que meu pai não plantou será arrancada e lançada fora. Então é preciso que nós, como cristãos, venhamos a entender que a santidade de Deus está entrelaçada tanto com o seu amor como com a sua ira. Deus é um Deus justo. Portanto, ele vai dar a cada um conforme as suas ações. A maneira como você age é a evidência externa das coisas que você sente. Então, se você sente amor, você age de um jeito. Se você sente repulsa, você age de outro jeito. Então, é isso que a gente tem que saber, para que a gente não venha a traçar, né, um engano, uma rota de engano em relação àquilo que o Senhor ensina. Aqui, voltando para o nosso texto, e Davi ordenou, versículo 8, a todo Israel. E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus, com todas as suas forças. Veja, o negócio está bonito, irmãos, era para dar tudo certo. Às vezes a gente gasta tanta energia para fazer uma coisa, mas a gente não se preocupa em fazer a coisa da forma certa. Você já está gastando energia, você já está se propondo, se é algo que vai fazer bem para todo mundo, custa a gente fazer da forma certa. Dá um exemplo, as palavras do próprio Jesus. Já que você vai construir uma casa, construa sobre a rocha, para que ela tenha uma estrutura firme. E se algum dia soprar um vento muito grande, ela fique firme. Não construa uma casa sobre areia. Porque se você fizer isso, por mais rápido que seja a construção, por mais fácil que seja a construção da casa construída sobre areia, ela não vai se sustentar. E quando vier um vento mais forte, ela vai ruir. E se tiver alguém dentro da casa, vai morrer. Então, é isso que a gente precisa aprender. Como a gente fala, não precisa vir para a igreja. Mas se for vir, tem que ser da forma certa. Você não precisa contribuir. Mas se for para contribuir, contribua da forma certa. Quando eu falo não precisa, é não precisa no sentido de obrigação. Se você quiser ser crente, você faz essas coisas e outras mais. Mas você não precisa
né, frequentar todos os cultos, mas se você se predispõe a fazer isso, faça no formato correto. Porque existe uma forma específica para fazer todas as coisas, irmão. É isso que é ordem. Organização. Então, aqui a gente já falou em Êxodo 25, essas varas, elas não deveriam jamais ser removidas da arca. Aí eu me pergunto, onde é que estavam as varas? Não sei, não estava lá. O que eu sei é que no momento do transporte não se fala nada delas. Talvez tenham colocado, isso aí eu que estou dizendo, né? Talvez tenham colocado até no carro, né? Ou faz parte aí, leva aí também. Mas não era para elas estarem ali. Elas eram para ser usadas como transporte. Glória a Deus. Então você tem que saber. Você já pensou, né, se a gente faz algo diferente, né? Começa a usar o celular como peso de papel e a gente pega umas pedras no chão e começa a falar. Na expectativa de que seja uma ligação telefônica e que a pessoa esteja nos ouvindo. Eu acho que vão achar que você não está muito bem das ideias. Né? Por quê? Porque para falar é celular. Você quer botar algum peso no papel, é uma pedrinha. Cada coisa tem o seu objetivo específico. Né? Por exemplo, eu nunca sei a diferença, eu sei que são diferentes. Né? Shampoo e creme. Eu não preciso me preocupar muito, vocês já entenderam. Né? Pastor, você lava seu cabelo como? Com sabão. Amém. De coco. O que tiver lá, eu estou lavando. Glória a Deus. E shampoo, gastar shampoo no meu cabelo. E creme. Pra que creme? Não, mas cada um tem um fim específico. Quem tem cabelo aqui, né? Sabe que tem um propósito do creme. Eu ainda não sei, mas tem um propósito do creme. Né? E segundo minhas filhas, tem creme até para pentear. Ontem eu fui na farmácia, perguntei se quer alguma coisa. Creme. Eu falei, pai, que creme de shampoo? Não, pai, não é creme de shampoo, é creme para pentear o cabelo. Tá, me desculpa. Então, existe uma forma específica de se fazer as coisas. Mesa é para você sentar? Não, mesa é para você botar alguma coisa. E cadeira? Em cadeira você senta. Então, cada coisa tem o seu fim específico. Foi assim que o Senhor nos ensinou desde o princípio. Você vê lá em Gênesis, Deus está mostrando isso para a gente. Tudo que Ele criou com uma utilidade. Que é um fim específico para aquele objeto, para aquela coisa, para aquele ser. Então aqui, a arca é a mesma coisa, tinha um fim específico, tinha uma forma de ser usada. Números 4,15 a gente já falou. Não tocarão nas coisas santas para que não morram. Se a gente continuasse no livro de Números, capítulo 7, versículo 9, aos coatitas, sobre os ombros. Veja, é sobre os ombros que era para levar, não é para levar em carro. Mas todo mundo leva em carro. Hoje está na moda, né? Quando as pessoas ganham alguma coisa no exterior, sobe em carro de bombeiro, né? Para desfilar, não tem esse negócio? O Brasil, quando foi campeão do mundo, né? Aí sobe no carro de bombeiro, mostra o troféu e fica os bombos tudo olhando. Né? O carro de bombeiro é para desfilar com gente em cima? O carro de bombeiro é para salvar a vida. Agora imagine, tem um incêndio bem na hora. Não, o carro de bombeiro está com a seleção em cima e o incêndio deixa queimar. Misericórdia. Você já percebeu? Não pode, irmão. Cada coisa tem um fim específico. Então, é assim que Deus fez. É que nós temos esse defeito, né? No HD. A gente tem esse defeito na máquina
de que a gente quer fazer depois que o pecado entrou no mundo, a gente busca fazer tudo contrário ao que Deus mandou, como se fosse algo bom. Não é. Então agora aqui no capítulo, seguindo o capítulo 13, e Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com todas as suas forças. Mas preste atenção, quando Jesus nos ensina acerca de adorar a Deus, veja que aqui eles estão adorando a Deus, mas de forma parcial. Vamos comigo no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 12. A partir do versículo 28. Marcos 12, 28. E aproximando-se um dos escribas que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é, e aqui é um trecho do Antigo Testamento conhecido como Shema, em hebraico, que quer dizer ouve, mostrando que antes da gente adorar a Deus, a gente precisaria ouvi-lo. Não sei se você entendeu a conexão. Por que antes de adorar a Deus eu preciso ouvi-lo? Para saber como Ele quer ser adorado. Aleluia. Não é por intuição, porque você não nasceu programado para isso. Lembra? Nós nascemos em pecado. Glória a Deus. Então a nossa programação veio defeituosa. Por intuição natural, nós jamais adoraremos a Deus da forma correta. Podemos até adorar a Deus, mas jamais da forma correta. Aleluia. Entendeu? Porque o Shema, primeiro você ouve para aprender, e então você vai praticar. Percebe por que hoje em dia tão pouca obediência? Porque as pessoas não têm disposição de ouvir. Todo mundo muito ocupado. Ocupado para vir ao culto. Tem gente que pode estar ocupada até para o próprio enterro. Né? Qual é o primeiro de todos os mandamentos? O primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel. Ouve Israel. É ouve todo mundo? Não. É ouve qualquer um? Não, é somente o povo eleito que vai ouvir. E a fala é só para ele. Mas pastor, por que a gente prega para todos? Por que a gente evangeliza toda a criatura? Porque tem gente eleita que ainda não está anexada ao grupo. E por meio da pregação serão salvos. E então se juntarão aos que hoje já vivem como eleitos que são. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aqui é só Ele que merece a nossa obediência. A ideia de Senhor fala de que necessariamente todo Senhor tem escravos ou servos. E o que o escravo ou servo deve ao seu Senhor? Obediência. Obediência irrestrita. Obediência total. Sob o risco de deixar de ser servo daquele Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Imagine, irmãos, que você vai trabalhar. Você vê, na minha época tinha uns classificados de jornal. Como eu sou velho, você tinha procurando alguma coisa, imóvel, emprego, você ia para os classificados. Aí você está procurando emprego, você vai para os classificados. Aí você, vaga de vigia. Procura-se vigia noturno. Trabalho de
de 8 da noite, sei lá, até 6 da manhã. Né? Aí a pessoa chega para a entrevista de emprego e diz, eu estou afim dessa vaga, gostei. Mas assim, não posso chegar a 8. Só posso chegar a 10 e também não posso sair 6. Tenho que sair no mínimo às 5 porque eu tenho que dar um adianto aí. Você acha que vão chamar esse rapaz? Porque não é para ele aquele trabalho. Ele não tem tempo para aquele trabalho. Vão chamar quem tenha no mínimo tempo para o trabalho. Depois a gente pensa até na qualificação. Mas se a pessoa não tem nem tempo, já arrisca agora. Porque tem que preencher esse número de horas e tem que ser nesse momento específico do dia. Depois, os que se enquadrarem aqui, aí a gente vai ver o mais qualificado. Mas se você nem tem tempo, você entendeu onde eu quero chegar? As pessoas não têm tempo para Deus. Verdade. Há o que se falar que eles são servos de Deus? Não. Não, sabe, é segunda, quarta, domingo. Ô pastor, não está encaixando. Pois é, então o que não está encaixando tinha que desencaixar para o que está encaixado continuar, senão vai dar ruim. Glória a Deus. Avisa quem ama. Amém. Glória a Deus. Então, e as pessoas que não vêm, vocês já entenderam essa altura, né? Que eu falei? Pois é. Outra coisa que a gente devia aprender também é que o tempo não volta. O que você perdeu no passado, não tente. Aquele filme De Volta para o Futuro é ficção. Viu? Então, o que você deixou de fazer, deixou de fazer. Você pode até ter um novo começo hoje. Mas o que você deixou de fazer e deveria ter feito, você vai colher as consequências da sua omissão. Entenda, irmãos, que plantio e colheita fala de ação e omissão. Tem coisas que a gente tem que fazer como cristão. E quando não fazemos, estamos pecando. Mas que pecado? Pecado da omissão. Então, cuidado, porque é isso que a gente está falando aqui em relação a usar e a Iô. No caso aqui, só quem vai morrer é usar, porque é ele que vai tocar na arca. Mas é uma censura para todos o que Deus faz aqui. Eu preciso adiantar, o horário já se agiganta, como Golias. Então aqui, Deus é o único Senhor. Versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Então você só tem que amar se Ele for o teu Deus. Se Ele não é. Tem gente que está na igreja que Deus não é o Deus dessas pessoas. O Deus dessas pessoas é o próprio ventre. É o que o apóstolo Paulo ensina em Filipenses. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Eles falam até de Cristo. Dizem amá-lo, mas são inimigos de qualquer sofrimento pelo nome do seu Senhor e da sua palavra. O Deus deles é o próprio ventre. Só pensam nas coisas terrenas. O destino dessas pessoas é a perdição. Quem fala isso no Senhor não, é o apóstolo Paulo. Exatamente como eu falei aqui com vocês. Filipenses estava bem claro. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amém? Amém. Então, se a gente fizesse um checklist em relação à obediência do povo lá na época de Davi, transportando a arca até Jerusalém, a gente ia ver que estava quase o checklist batendo, porque amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O povo está feliz, está alegre com Deus, está alegre com as coisas de Deus, de toda a tua alma. A alma das pessoas está ali, eles estão com intensidade naquilo ali, só querem aquilo dali. Mas e de todo o teu entendimento, aí faltou. Depois, e de todas as suas forças, aí tem. Mas pastor, de 4 itens só ficou faltando um. Pois é. Já imaginou?
de 4 rodas no carro, só falta uma. Você consegue dirigir? Não. Por que não? Só falta uma. Entendeu? Para amar a Deus tem que ser nesses termos. É impossível você amar a Deus como Ele deve ser amado se você fizer isso sem entendimento. Paulo, inclusive, vai falar sobre esse tema em Romanos, a respeito dos judeus que rejeitaram Jesus. Tem zelo por Deus, porém, sem entendimento. E é uma das coisas mais perigosas do mundo, é alguém extremamente zelosa, sem entendimento, sem saber o que está fazendo. Desastre certo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Pois é. Agora eu vou voltar lá para 1 Crônicas, capítulo 13. Vai concluir já daqui a pouco. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 8. E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças. Viu? Com cânticos, com harpas, com saltérios, com tamborins, com símbolos, com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a harpa. Porque os bois tropeçavam. E aqui é importante você entender: o que funciona muito bem no mundo jamais funcionará na igreja. É por isso que a gente não tem o mundo nunca como referencial. Porque nós somos totalmente diferentes. Buscamos coisas diferentes. Vivemos de forma diferente. Então, quando você deseja viver uma vida para agradar a Deus, mas você tem como referência as coisas que dão certo no mundo, você vai incorrer nesse erro mais cedo ou mais tarde. Tem uma outra passagem muito semelhante a essa, que fala do fogo estranho, que é trazido à presença de Deus pelos filhos de Arão, e Deus os mata da mesma forma que faz com Uzá, mostrando que nós não podemos achar que temos a autoridade de Deus para manipular as coisas santas segundo o nosso bel prazer. Então é preciso que, como cristãos, venhamos a demonstrar esse temor ao Senhor. O Senhor é um Deus de juízo, irmãos. Eu queria mostrar para vocês na Bíblia uma passagem aonde todos nós, bem como todos que vieram antes de nós e todos que virão depois de nós, vivenciarão. Lá em Apocalipse. Apocalipse fica no final da Bíblia, viu? Apocalipse capítulo 20. Não sei como é que está sua Bíblia, na minha tem assim, a partir do versículo 11, o juízo final. E por que tem esse nome? Porque vai ser o final. Nós passamos por alguns julgamentos, mas aqui é o juízo final. Todas as pessoas que habitaram na terra, desde Adão e Eva até a última pessoa a nascer, estarão aqui, estão aqui representados. Você lê esse texto, sempre tenha isso em mente.
você vai viver esse texto. Então, cuidado. Eu vi um grande trono branco. Você vai ver. Você está tendo, né, a oportunidade de antever, para que você esteja preparado para esse momento. E ele não chegue a você de uma forma inesperada. Eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Você imagina isso? Uma reação parecida é a dos discípulos. Ao verem Jesus, silenciaram a tempestade. Eles ficam aterrorizados e falam um para o outro: quem é esse que até o vento e o mar se sujeitam? Pois é o mesmo que está aqui. E a terra e o céu fogem da sua presença. E não se achou lugar para eles. Versículo 12. Eu vi os mortos. O apóstolo João está vendo pequenos e grandes. A ideia aqui de pequenos e grandes não é gente alta e baixa, não. É gente famosa e gente anônima. Então, tem pessoas aqui que vocês vão reconhecer. Tem outras pessoas que você não vai reconhecer, porque não é do seu tempo, porque, né, não fez parte da sua trajetória aqui. Grandes e pequenos estavam diante de Deus e abriram-se os livros. E aqui um problema. Esses livros aqui representam, hoje agora usando essa nossa terminologia mais moderna, uma espécie de arquivo sobre você. E nesse arquivo de texto do Word, com ponto .txt, você vai encontrar lá tudo que você fez, tudo que você não fez, tudo que você pensou, tudo que você vivenciou na sua vida. Você imagina isso? Irmão, o negócio ficou sério agora. Tudo! Sabe quando você tinha 6 anos de idade, que você pegou aquele lanche escondido que ninguém nunca descobriu até hoje? Está escrito aqui. Sabe aquela olhada que você deu assim, copiou a prova toda do seu coleguinha inteligente e você tirou a nota mais alta que ele? Está escrito aqui. Mas ninguém viu. Sabe aqueles pensamentos que você teve acerca do pastor? Eita! Não está escrito aqui também. Eu quase estou querendo ver. Se eu posso dar uma olhada, né? Tudo escrito. A forma como você tratou o papai e mamãe, a forma como você tratou, né, seus filhos, a forma como você tratou o vizinho, a forma como você perdoou ou não perdoou alguém. E agora? Tudo escrito, mas escrito em detalhes. Você já leu o livro desse pessoal assim, tipo Machado de Assis, né? Como eles são detalhistas acerca, né, das imagens? Pois é, em detalhes. Aquela tarde ensolarada, que a temperatura ambiente estava, sabe a temperatura ambiente, o vento soprava noroeste, tudo escrito. Vai estar lá. Você percebe como a gente deveria ser mais responsável? Amém. Em relação ao que fazemos ou deixamos de fazer? Porque o nosso cérebro, irmãos, funciona com a ideia de recompensa ou punição. Então veja, por exemplo, né, você precisa fazer um recadastramento, sei lá, do que for, você precisa. E se você não fizer,
você vai receber uma multa de X. Você faz. Se você tiver que fazer um recadastramento, mas não tem qualquer tipo de punição se você não fizer, você acha que alguém vai fazer? Mas só uma exceção assim, daquele pessoal que é muito responsável, né? A maioria não vai querer, mas não tem punição. Não tem nenhuma recompensa. Esse é o nosso cérebro, irmãos, que é parecido com o cérebro dos animais. Sabia disso? Que trabalha com isso, punição, recompensa. Tanto que tem uma expressão na psicologia chamada reforço positivo. Quando você faz algo certo, você dá um presente para a pessoa, para estimular a pessoa a fazer mais vezes aquilo. Eu aprendi sobre isso quando eu vi um adestrador treinando um cachorrinho. Quando ele dava a patinha, ele dava um biscoito para mostrar. Quando você dá a patinha, o negócio é bom, rola o biscoito. E o cachorro aprende a dar a patinha. Os seres humanos são assim também. Quando não tem Deus. Quando tem Deus, aí aprende a usar a razão da única forma que ela pode ser usada, de forma espiritual. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas a gente poderia conversar bastante sobre a razão fora do espírito. Não existe. Mas, continuando aqui. Livros. E são livros específicos. Não é livro de Dostoiévski, Maquiavel, Platão, Sócrates, né? Aristóteles. Não, é seu livro, tem seu nome. Você tem a sua vida toda. Abriu-se outro livro, que é o da vida. O da vida já é outro. O da vida é igual a entrada, né, em eventos. Cara crachá. Então eu quero entrar, seu nome, você não está na lista. Como não está na lista? Conheço o dono. Mas parece que ele não conhece você. Não botou seu nome na lista. Esse é o livro da vida. Seu nome vai ter que estar lá. É por isso que a melhor coisa, irmãos, é você ser um anônimo conhecido por Deus. Glória a Deus. Se Deus conhece você, meu filho, você ganha nome, Lázaro. Glória a Deus. Se Deus não conhece você, você pode ser a pessoa mais rica e é chamado somente de rico. Glória a Deus. Está lá em Lucas 16. Deus puro. Então, você quer ser reconhecido? Por quem? Abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Você entendeu? O pessoal que roubava a Deus, já imaginou? Tá lá, roubava a Deus. Eu nunca fiz isso! Você congregou mais de 20 anos, sem nunca dizimar e ofertar. Você está achando que... Não, mas eu achei que não valia. Eu nasci na época do Novo Testamento. Deixa eu só dizer uma coisa. Nesse tribunal aqui não cabe recurso de apelação. Viu? E aqui também você não vai ser julgado. Esse juízo aqui é somente para externalizar algo que já foi feito. É só para falar para você o resultado. É um juízo que a gente diria declaratório. Ele só vai declarar algo que já foi feito e dado como certo. E ele vai tornar público isso. É como um ato jurídico. Quando o juiz faz qualquer ato no processo, aquele ato tem que se tornar público. Então, mas o ato foi feito naquele momento que foi publicado? Não, foi feito antes. A publicação é só algo que precisa ser feito, né, para que o rito esteja correto.
Aqui também esse juízo é declaratório. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo... Você viu a repetição dessa expressão? Segundo as suas obras? A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Um autor puritano tem uma frase que ele diz: bem-aventurado aqueles que nascem duas vezes, porque só morrerão uma. Amaldiçoados são aqueles que nascem apenas uma, porque morrerão duas. Falando sobre a importância da regeneração na vida de todo cristão. E aquele que não foi achado, grife isso. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E agora, irmão, seu nome está onde? Você percebe? A coisa mais importante na sua vida é ser salvo. Não importa. Não importa se você está passando por alguma necessidade material, se você tem alguma doença física. Não importa se você está passando por algum tipo de exclusão social. Se você tem conflitos emocionais, não importa. O que importa é você é salvo ou não. Essa é a realidade que deveria estar na cabeça de todo crente. É por isso que quando Paulo fala do capacete, ele fala do capacete da salvação. O que protege os nossos pensamentos é a certeza da salvação. E também as consequências de não sermos salvos. Quando Policarpo estava diante do juiz lá que estava julgando ele, Quadratus, ele vai ameaçar Policarpo a morrer queimado. E Policarpo disse: me ameaça com um fogo que vai me queimar por 1 hora no máximo. Mas se você não se arrepender, tem um fogo que vai queimar para sempre você. Então é preciso que a gente entenda as consequências de não viver como pessoas salvas. Uma das piores coisas é alguém ir de forma feliz para o inferno, alegremente caminhando para o inferno. Foi assim a vida do rico, de Lucas 16, que todos os dias vivia regaladamente. Então é um perigo, irmãos, que a gente tem incorrido. Volto agora para 1 Crônicas 13. E chegando a ira de Quidom, estendeu usar a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá. Mas como assim? Uzá é sacerdote, versículo 10, 1 Crônicas 13. Mas Uzá é sacerdote, pois é, mais é dado, mais lhe será exigido. Pastor, eu faço parte de uma igreja bíblica. Sim ou não? Sim. Você é mais cobrado. Aqui, irmãos, é importante olhar para uma palavrinha que está no texto em referência à arca. A arca era Kodesh. Kodesh em hebraico significa santo, separado. Algo que tem um fim específico para Deus. Portanto, só Deus pode ter acesso e só Ele pode falar acerca daquilo. O que Uzá faz é violar uma regra de vida e morte, como está escrito em Deuteronômio. Todos os dias eu ponho diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte.
Eu espero que vocês escolham a vida para que vivam. Então, quando as pessoas fazem escolhas ruins, elas estão se suicidando espiritualmente, se auto-sabotando. Agora, a gente chega nessa parte do texto que fala da ira do Senhor. Essa parte que fala ira é uma palavrinha em hebraico, sha'af, que significa queimar o nariz, a ideia de fúria. Porque a gente tem uma ideia de a ira do Senhor como um negócio assim meio, né? Porque o Senhor é bom, então quando Ele se irar, não vai ser uma coisa tão violenta. Cuidado, viu? Horrenda coisa não é cair na mão do diabo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. A ira do Senhor. Essa é a linguagem. Deus reage quando sua santidade pactual é tratada com irreverência, irmãos. Entenda, não ache que Deus vai ficar inerte em relação à maneira como agimos. Deus, Ele é soberano de toda a criação. É um justo juiz. Tudo aquilo que fazemos ou deixamos de fazer irá, de forma direta, gerar em Deus aprovação ou rejeição. Nenhuma atitude nossa ou pensamento que tenhamos é neutro. Ou algo é certo ou é errado. Vimos aqui nessa noite até que as boas intenções, quando feitas de forma errada, elas são malditas. E eu preciso concluir. Eu creio que os irmãos estão extremamente cansados, né, de ouvir acerca desse assunto. Deus feriu por causa da sua irreverência. Veja, o pecado de não ter reverência. O pecado de não se comportar diante de Deus como devemos. Nós temos uma visão normalmente de Deus, segundo o senso comum, extremamente equivocada, se tivermos a Bíblia como o nosso livro de fé. A maioria das pessoas não enxerga Deus como alguém que se ira, principalmente quando aqueles que fizeram uma aliança com Ele não cumprem a sua parte com a culpa. Agora, convidar vocês, eu já vou concluir. Deixa eu ver o relógio à vista, não mudar demais. Mas eu queria ler com vocês aqui em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses fica antes de 2 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 2, o apóstolo Paulo vai dizer, versículo 14: porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Cristo Jesus, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, que nos têm perseguido e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios, para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim.
que eu quero dizer com isso? Cuidado, porque se você não está ajudando na igreja, você está atrapalhando. Nada mais suscita a ira de Deus do que aqueles que se dizem dele, serem pessoas omissas em relação às suas funções. Já falei e vou falar de novo. Todo mundo na igreja precisa servir a Deus. Todos precisam se esforçar pelo bem da congregação local. Todos precisam participar ativamente na parte material e emocional e espiritual do que é feito na igreja, sob o risco de serem considerados omissos em relação ao seu ministério. E veja, o seu ministério, antes de exercer qualquer ministério específico, o seu ministério na igreja é um ministério de adorador. Deus está em busca dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Esse é o ministério de todo cristão. E ele pode se apresentar de diversas formas em relação aos serviços que são feitos na igreja. Então, cuidado para que você não seja considerado omisso em relação a isso. Porque Deus não vai ficar inerte e Deus não será injusto. Cuidado. Aí, continuando, agora trazendo de volta a 1 Crônicas, eu já vou concluir, vou passar direto para algumas aplicações práticas que eu quero deixar na noite de hoje. Versículo 10 de 1 Crônicas 13. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca. Viu aqui o pecado específico, a condenação específica? Ele estendeu a mão. Ele sabia que não podia tocar na arca. Ele deveria saber que a arca não poderia ser conduzida desse formato. É por isso que quando a gente aceita determinadas coisas que Deus não tolera, a gente está pecando. Ah, mas eu não estou incentivando isso. Mas não está combatendo. Então imagine pessoas que ajudam falsas igrejas, que frequentam falsas igrejas, dizendo-se cristãos de uma verdadeira igreja. Imagine pessoas que contribuem para as mais variadas causas humanitárias e não tem qualquer tipo de contribuição na igreja. Muito atual isso. Porque a gente tem vivido dias assim, onde a igreja parece que a gente veio só para receber, ser abençoado de alguma forma, né? Tem gente que para na porta, faz algum sinal, como católico, né? Um sinal da cruz e passa. Acho que passa ali. Eu não sou assim, pronto, vai embora. Né? Como se houvesse algum tipo de misticismo no que a gente pratica aqui. Não, irmãos, o que a gente faz aqui é tudo racional, tudo pode ser explicado. E se você não entendeu, você não tem como crer. Porque acreditar pressupõe conhecimento. Você só pode acreditar em algo que você conhece. Então aqui no versículo 11, e Davi se encheu de tristeza. E agora a gente volta para Davi. Lembra de Davi? Porque que Davi que teve vontade de fazer isso. E lembra, Davi que é o rei. Davi que conhece as coisas de Deus, sabe como as coisas de Deus são. E olha, Davi mais do que ninguém precisava entender como a parte externa também é importante. Lembra quando ele foi lutar contra Golias? Queriam colocar nele a armadura de Saul. A armadura de Saul é bacana, a armadura de Saul devia ser bem bonitona, mas não era para Davi. A armadura era de quem? Saul. A mesma coisa, conduzir a Arca da Aliança de uma forma que Deus não projetou ela para ser conduzida, jamais poderia agradar a Deus. Então, Davi deveria saber.
Eu agora queria que você deixasse marcado e a gente vai para Novo Testamento de novo. Amém. Pastor, já não aguento mais abrir e fechar a Bíblia. Eu estou fazendo um esforço danado para manter você acordado no culto. E você não está percebendo? O apóstolo Paulo escreve na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também deveis padecer. E se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança aos que não conhecem A Deus. Você percebeu o juízo aqui? Mas eu não conheço. Pois é, mas deveria conhecer. Todos deveriam conhecer. É o que Paulo vai falar no capítulo 1 de Romanos. Você olhou para o céu, você já devia saber que Deus existe e buscar conhecer o mais rápido possível. Ninguém poderia... O mundo que a gente vive, o ambiente em que habitamos, não poderia ser feito por acaso. É tudo perfeito demais, é tudo relacionado demais para que seja feito como obra do acaso. 2 Tessalonicenses 1, 8. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Era isso que eu queria mostrar a vocês. Volto agora para 1 Crônicas 13. Não conhecer é pecado. Por isso a importância de estudos como o que a gente está fazendo aqui hoje, como o que a gente fez segunda-feira. As pessoas continuam incorrendo no grande pecado de não conhecer. Desde o profeta Isaías até o profeta Oséias, Deus está repreendendo o povo por esse pecado. O boi conhece, o jumento conhece, o meu povo não me conhece, não me entende. Em Oséias o povo perece porque lhe falta conhecimento. E por aí vai, irmãos. Mas como conhecerão acerca de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então aqui no versículo de número 10 de 1 Crônicas 13, se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu. Agora o sentimento de Davi no versículo 11. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá. Por isso chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Essa palavra Pérez do hebraico significa ruptura. Veja, não é que o Senhor quebrou a aliança com Uzá. Não, quem quebrou a aliança foi Uzá. O Senhor simplesmente mostrou isso. É como o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios e dizendo que esse homem seja entregue a Satanás, para que o seu corpo sofra e a sua alma seja salva. Quem sabe naquele dia? Paulo não está expulsando ninguém. Paulo só está evidenciando que aquela pessoa já não estava mais lá, mesmo que o seu corpo pudesse estar. Algumas pessoas que se apresentam como membros da igreja não são. Você ser membro pressupõe participação. Você imagina, você tem 5 dedos numa mão, se você não for o presidente, Lula. Você tem 5 dedos numa mão. E um desses dedos decide não participar. Deve ficar bonito. Esses 4 dedos fazendo tudo, e esse daqui diz, não quero, não estou afim. Hoje eu tirei de folga.
tem alguma coisa de errado com a sua mão. Ela deve estar endemoniada. Vamos ungí-la e orar por ela depois, porque o dedo não pode agir desse jeito. Então, é preciso que a gente entenda, se você é membro, você tem que ser participante. As pessoas contam com você. Deus colocou você na equação. E você rompe a sua parte na aliança. Então Deus também faz assim. Por isso o nome Pérez Uzá. Ruptura contra Uzá. Rompimento súbito. Brecha significa isso. Rompimento súbito. Como um chão que se abre diante da gente. Você vê esse mesmo texto, essa mesma expressão sendo usada nessa mesma ideia em 2 Samuel 5:20, em relação aos inimigos de Deus. Êxodo 19:22, quando o Senhor adverte os sacerdotes para que não venha e irrompa contra eles. Esse é o termo Pérez, significa isso. A gente vai olhar aqui. Deus é contra o pecado em qualquer lugar, mas principalmente na sua casa. Principalmente no meio do seu povo. Davi errou. O carro novo que Davi vai consentir que a arca seja transportada é uma espécie de querer matar o bíblico. Mas ele não é bíblico. Eu quero muito que a arca de Deus esteja aqui o mais rápido possível. Mas ela não tem que chegar aqui nem rápida nem devagar. Ela tem que chegar no tempo de Deus. E para chegar no tempo de Deus tem que ser na forma de Deus. Eu quero falar isso, irmãos, para que você entenda que você tem que parar de sentir pressa. Pare de se apressar com as coisas. Pare de se angustiar com o tempo. Se tiver que sentir alguma coisa, sinta o que está escrito na Bíblia. Saiba que pouco tempo lhe resta. Saiba que devemos fazer a obra do Pai enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Mas em relação a qualquer ofício terreno, a gente não deveria se sentir apressado para tomar nenhuma decisão ou atitude, porque se assim o fizermos, tomaremos atitudes precipitadas e erradas, que vão trazer consequências ruins. Eu queria concluir hoje falando, provavelmente eu vou continuar falando sobre isso no domingo, se eu estiver vindo com vocês também, porque eu acho muito importante a gente falar de ordem no culto nesses dias. Mas eu queria trazer para vocês rapidamente, só para que a gente conclua a noite de hoje, e vocês possam voltar para casa com esse sentimento real de que vocês aprenderam alguma coisa. Primeira coisa que eu queria que vocês não se esquecessem hoje: a santidade de Deus não é negociável. Então, não negocie. Se for fazer algo para Deus, entenda, tem que ser santo. Se você está fazendo algo para Deus como você faria para qualquer um, não faça. Você está em risco fazendo isso. Segundo, zelo sem obediência é e sempre será perigoso. É importante fazer as coisas de Deus. É bonito você ver as pessoas na igreja querendo fazer algo para Deus. É maravilhoso isso. Mas tem que ser com entendimento. Tem que ser da forma correta. Senão o tiro sai pela culatra. Senão, em vez da gente agradar a Deus, a gente vai atrair sobre nós a sua justa ira. Terceiro ponto, para a gente concluir, são 5. Familiaridade não gera intimidade verdadeira. Cuidado quando você acha que as coisas aqui são extremamente familiares. Você está acostumado a sentar na mesma cadeira,
você está acostumado a chegar no mesmo horário, você está acostumado a fazer sempre as mesmas coisas quando vem ao culto. Cuidado com se familiarizar com as coisas sagradas. Porque todo culto é único. Todo culto é único. Todo culto pode ser o seu último. Em todo culto nós estamos diante da presença de um Deus Santo. E o que a gente tem percebido é justamente uma irreverência das pessoas. E a gente fala isso porque não há muitas vezes preocupação em relação à ordem e decência no culto por parte de alguns. Imagine que a gente está aqui e a gente começa a ouvir, e foi uma das coisas que até a gente conversa, eu e Mateus, a gente volta ali, a gente vai conversando. A gente tinha um problema, mais ou menos, né? Quando a gente estava lá no outro imóvel, que era a questão dos sons externos atrapalhando a concentração no culto. Agora a gente não tem, né? Deus nos direcionou, os irmãos trabalharam, contribuíram, ajudaram, e a gente tem uma igreja que tem uma acústica muito boa, está fechado aqui, né? Tudo foi feito de forma a impedir qualquer entrada de sons externos o máximo possível, para que a gente tivesse um ambiente aqui dentro melhor para aprender as coisas de Deus. Mas agora a gente sofre com outro problema que a gente achou que nunca sofreria: zoada interna. Por quê? Porque a gente tem silêncio agora, qualquer conversa paralela é ouvida por todos. Qualquer vibrar de um celular, qualquer toque de um celular é sentido por todos. A criança, se chora, se grita, se brinca, é ouvido por todos. Isso não pode ser passado como algo comum. E é preciso aprender desde criança que estamos num lugar santo. E se os mais velhos não ensinarem isso aos mais novos, quem ensinará? As crianças vêm para a igreja e algumas, pelo que parece, aprendem que podem fazer qualquer coisa aqui. Ensino perigoso para todos, principalmente para as crianças. Entenda, isso não é chatice, irmãos. Parece que eu estou sendo chato. Nem me incomoda. Eu sou até adestrado nisso. Uma pessoa que pregava com tiroteio do lado, uma zoadinha, não, mas não sou eu. É Deus. Nós estamos fazendo tudo aqui com o propósito de agradá-lo. Então não é dizer que, tá chato, não tá chato, mas não devia. Irmão, sabe, você entendeu o que é agradar a Deus? Mas não está me incomodando. Sim, e quem falou com você? Porque eu poderia dizer isso. Não está me incomodando. Realmente não me incomoda. Mas é algo que não é exemplar de ser feito na casa de Deus. Familiaridade não gera intimidade verdadeira. Intimidade verdadeira vai manter você cada vez mais reverente ao Senhor. Porque quanto mais perto do Senhor você fica, mais temor reverente você tem. Senão não é o Senhor quem você está se aproximando. Mas infelizmente esse é o tipo de testemunho que a gente tem vivenciado em alguns dias. Quarta lição de hoje: Deus não precisa ser ajudado. Entendeu? Entendeu por que a contribuição é nesses termos e por que eu tive o cuidado de explicar com todo amor? Porque é nesses termos. Deus não precisa ser ajudado. Então a gente não precisa. Quem é que mantém a igreja? Deus. É Deus que mantém a igreja. E Ele escolheu nos dar a oportunidade de contribuir com isso, por meio de ofertas e dízimos. Então você é livre a vender uma posse
e trazer tudo e depositar aqui. Pastor, mas não vai dar nesse gasofilaço. Não tem problema. Se o problema seu é porque o buraco está pequeno ali, fala com os irmãos, a gente alarga. É esse o problema? Venda uma posse que você tenha e traga. Barnabé não fez isso? Seja um Barnabé, uma Barnaboa. Ninguém está proibido de fazer esse tipo de coisa na igreja. Você recebeu o seu primeiro, 15º, 20º, sei lá o seu número, salário. Pode trazer todo e depositar ali. Pode fazer o Pisces na conta. Ninguém está proibido de contribuir generosamente. Mas o que a gente percebe é um sentimento maligno de pessoas que não querem que a igreja cresça. É verdade. E aí fica no papel. Não, está tudo legal. Mas queimou um fio. Não, acho que eu preciso contribuir, porque queimou um fio. Você contribui só assim. Verdade. É só nesse momento que você se sente motivado a fazer alguma coisa. Glória a Deus. A gente está agora imprimindo panfletos. É verdade, eu quero contribuir. Não. Isso tudo faz parte da igreja. Se você quisesse contribuir com os serviços, com as ações, com os ministérios, você já teria feito. A gente tem vontade de editar livros, distribuir. Ah, que legal, quero participar disso. Por quê? Isso não é algo à parte. Isso faz parte da igreja. Você faz parte da igreja? Faço. Então, cuidado. Deus não precisa ser ajudado. E a gente tem que deixar isso claro. Eu já deixei isso claro. Já pedi dinheiro para alguém aqui? Já pedi para alguém pagar a conta? Tenho várias. Mas quem é que tem que me ajudar? Deus. A quem que eu tenho que pedir? Pois é, irmão, é isso. É o perrengue. Não perrengue nada. O Senhor é o meu pastor. E de nada se tirei falta. Então, Deus não precisa da sua ajuda. Você quer guardar o seu dinheiro embaixo do colchão? Sorte. Sabendo que você não terá sorte nenhuma em fazer isso. Mas é a sua escolha. Você quer aplicar os seus dividendos aqui na terra e não no céu? Escolha sua. O Senhor direcionou outra. Ajuntei tesouros nos céus. Então é isso. Você não faz o que você deveria fazer e depois ainda quer pousar de ajudador, como Ananias e Safira. Glória a Deus. Não, assim não. Aqui não cola. Tem que ser no padrão. Então, isso é o formato de Deus. E aqui não é uma indireta para ninguém, né, porque eu não ajo dessa forma. Mas a gente tem que agir na igreja da maneira como a Bíblia ensina. E nós deveríamos saber que as coisas de Deus são feitas dessa forma. Infelizmente a igreja está abarrotada de pessoas que chegam aqui, mas o amor ao dinheiro continua dentro delas. Você percebe isso em qualquer fala de 5 minutos. Eu, como pastor, tenho tristeza de dizer que a maioria das pessoas que eu já conversei aqui na igreja, todas elas, a maioria, 5 minutos de conversa você percebe que o amor ao dinheiro ainda está lá no coração. Só falam de problemas relacionados a isso. Está insatisfeito ou satisfeito com aquilo? É sempre coisa material. Você fala assim, não é possível, a pessoa está diante do Senhor. A gente falou sobre céu e inferno. A gente falou da realidade, né, da probabilidade muito grande da maioria está indo para um sofrimento eterno. E a pessoa está dizendo que o grande problema é uma conta que tem que ser paga.
uma comida que tem que ser feita, uma roupa que tem que ser vestida. Sabe, na minha cabeça, estou falando para quem? O culto é para o Senhor. Isso vale para mim também. Né? A gente prega para agradar a Deus. Quinto e último ponto aqui de hoje de noite. A presença de Deus deve ser conduzida segundo a palavra. Então, em que a gente age na casa de Deus? Segundo a palavra. O que a gente não faz? Eu acho interessante porque às vezes isso tem um direito, né? Então, quando você fala de direito, existem dois grandes ramos do direito, né? Como se o direito, né, uma das subdivisões do direito seria o direito público e o direito privado. Então, o direito público você tem, sei lá, direito constitucional, direito criminal, direito do que alguns chamam de penal. O direito privado você tem o direito civil, né? E outro direito consumidor. E aí o que acontece? No direito público, tudo que não está explicitado está proibido. Então, por exemplo, licitação. Quando o Estado vai adquirir alguma coisa. Então, tem que ser exatamente como está escrito ali. Ó, tem um pregão, as empresas vão se cadastrar e as empresas vão participar a tal hora e tal hora. Se mudar qualquer coisa, não tem validade. Porque no direito público só vale o que está escrito na lei. Já no direito privado é diferente. Você tem liberdade. Então, você vai fazer um contrato com outra pessoa. Você pode colocar qualquer coisa nesse contrato, desde que não seja ilícito. Então, diferentemente, tudo que não está escrito, eu posso fazer. Então, você faz um contrato com uma pessoa, para a pessoa te doar cabelos. Pode? Pode. Quem tem, né? Eu vender cabelo, né? Tem que comprar e passar peruca. Mas pode ter no contrato, eu quero que você me dê a sua cabeça. E não é depois de morto, eu quero que você me dê a sua cabeça agora. Fazer um contrato aqui, eu vou te pagar 500 mil, você se mata, eu fico com sua cabeça, e aí você recebe 500 mil. Mas eu vou estar morto. Pois é, mas os seus herdeiros vão ficar milionários. Esse contrato não pode ser feito. É proibido. É vedado. Mas a gente tem liberdade, mas ninguém pode tirar a vida do outro, nem a própria pessoa pode tirar. Por que eu estou falando isso? Porque na igreja é assim, se não está escrito, não fazemos. Não fazemos. Então no culto, o culto tem que ser exatamente como está escrito na Bíblia, sem tirar e nem pôr nada. Mas eu acho que poderia. Não ache. Porque o risco que você vai incorrer é o mesmo risco da pessoa que quer fazer algo errado no direito público. O ato jurídico vai ser ineficaz, inexistente. Por quê? Porque não tem a formalidade específica ou não preenche alguns requisitos. Então você tem que entender, conhecer a palavra de Deus é uma questão de sobrevivência. Porque você pode fazer uma série de coisas achando que está abafando, e tudo que você está a fazer é se afogando. Então que o Senhor nos ajude nesse combate interno, principalmente contra o nosso ego, que é o que mais atrapalha. O orgulho da grande maioria, que não se coloca no patamar de ser ensinável, de querer aprender alguma coisa. Então, se você já chega aqui sem saber nada e achando que sabe tudo, fica difícil ensinar alguma coisa. Que o Senhor nos ajude a sermos ensinados. E dessa forma possamos aprender e crescer na graça e no conhecimento do Senhor, como forma de nos protegermos desses tempos difíceis que estamos vivendo. Vamos orar. Deus, obrigado
pela tua manifestação graciosa nessa noite, nos fazendo ver o que muitas vezes tínhamos tirado o nosso olhar. Ajuda-nos a andar de uma forma que te agrade, Senhor. Que os nossos pensamentos, ações e palavras sejam todos eles agradáveis a Ti, Senhor, e a Ti somente. Não nos permita, Senhor, fazer um culto que não Te agrade. Pelo contrário, que venhamos a apresentar o nosso corpo vivo, santo e agradável a Ti, pois esse é o culto racional que o Senhor nos tem requerido. Eu oro em favor de cada irmão e irmã que está aqui nessa noite, que essa palavra, Senhor, não venha até nós como juízo, mas sim como uma correção amorosa de um Pai maravilhoso, que jamais desiste de educar os seus filhos. Que assim seja a nossa audição e a nossa prática em relação a tudo que ouvimos e fomos ensinados na noite de hoje. Não nos permita, Senhor, nos tornarmos rebeldes aos Teus maravilhosos conselhos, que pelo contrário, venhamos a nos humilhar diante da Tua potente mão. E como disse o nosso amado irmão Jó, eu falei do que eu não sabia, agora eu ponho a minha mão na minha boca e me arrependo em pó e cinzas. Tenhamos essa atitude humilde diante de todas as exortações que venhamos a receber do Senhor para a nossa edificação e santificação, uma evidência clara da nossa eleição graciosa. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Aleluia.